Pessoal, estão me ouvindo bem aí? Dá um joinha, fazendo um favor. É isso aí. Beleza. Eu? Não, faz o seu, ué. Espera mais um pouquinho para a gente começar, tá bom? Só mais um pouquinho. Estou esperando mais uma aluna aqui conectar o áudio. Bom, meninada, vamos começar então? Vocês estão me ouvindo bem, né? Dá um joinha aí. Beleza. Então vamos lá. Então, muito boa noite, turma 20/CDD04. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais uma aulinha da semana pra gente. Tá bom? Aí, fim de lockdown, né? Depois da manhã já é tudo liberado. Vamos ver se vai liberar as escolas também durante a noite. A gente vai ver isso daí a partir da semana que vem, certo? E aí a escola entra em contato com vocês para avisar como é que vai funcionar. Se a gente voltar, vai ser naquele esquema de rodízio. Uma semana vai uma parte, outra semana vai outra, tá? Até poder liberar todo mundo aí, certinho? Deixa eu só marcar a Rosângela que entrou aqui. Muito bem. Bom, meninada, não sei se vocês aí, eu não lembro, porque eu acabei não vendo quem participou da oficina de sexta-feira passada, que eu falei sobre curativo, tá? Se alguém participou, viu aí a oficina, manda para mim no bate-papo aí, ó, quem participou, e aí comenta o que achou da oficina. Sexta-feira eu dei uma oficina muito bacana, online, de prática de curativo. Aqui na minha casa eu consegui fazer essa oficina bem bacana e muita gente gostou. E é o tema da aula de hoje, né? O tema teórico da aula de hoje. O que a gente vai estar aprendendo hoje? A gente vai estar falando
sobre assaduras. Então, no capítulo 5 do livro de vocês, livro de noções de enfermagem, vocês vão ver aí que eu vou falar um pouquinho sobre assaduras para vocês. É um tema assim, ó, que eu costumo dizer que é uma aula técnica. O que é uma aula técnica? Aquela aula que vocês têm que saber para quando mesmo estiver lá no paciente de vocês precisar fazer alguma intervenção, tá? Então, hoje é uma aula técnica sobre assaduras. Eu vou falar um pouquinho da teoria e quando a gente voltar presencialmente, eu vou passar para vocês fazerem a prática. A mesma prática que eu fiz online com o pessoal sexta-feira, porque foi uma oficina, vocês vão ter em forma de aula presencial, tá bom? Então, é uma prática que eu quero fazer com vocês aí, se a gente puder voltar na próxima semana. Então, vai dar certinho aí da gente fazer a teoria hoje e caso a gente volte semana que vem, fazermos aí a prática de curativo, tá? Vocês têm que saber fazer curativos, beleza? Muito bem, lembrando sempre, vocês têm formulário para responder, não deixe de responder o formulário, tá? Para vocês terem aí a presença. A Gisele, ó, Gisele, eu gostei muito, entendi muito bem. Muito bem, Gisele, é isso daí. Agora, se a gente for ter aula presencial, vamos fazer a prática mesmo, tá bom? Façam um formulário para valer a presença de vocês, não deixem de fazer, beleza? E qualquer dúvida, manda no bate-papo aí que eu respondo por aqui. Beleza? Vocês já estão acostumados, né? Toda aula tem que falar isso, mas eu preciso falar para que vocês acostumem. E lembrando sempre, toda aula, gente, ativa o microfone. Se vocês não ativar o microfone na hora que vocês entrar na aula, vocês não vão me ouvir. Você tem que tocar lá naquele ícone verdinho do fone de ouvido e vai aparecer uma mensagem assim, ó, redes móveis ou Wi-Fi. Tem que tocar nessa mensagem. Aí liga o microfone. Não é só tocar no microfone, tá? Tem que tocar no microfone e na mensagem que aparece. Tem alguns alunos aí que às vezes meio que esperam que o microfone vai ligar sozinho, ele não liga não. Se não tocar naquela mensagem branquinha, vocês não conseguem me ouvir. Beleza? Muito bem. Vou só colocar aqui o nome de mais uma aluna. Então, bora lá, vamos começar a nossa aula aqui. Lembrando sempre, qualquer dúvida, bate-papo, que eu respondo aqui para vocês. Tá bom? Capítulo 5 do livro. Deixa eu só ver quem mais entrou aqui. É a senhorita Gabriela. Tá como Leila. Ei, Gabriela, falar nada pra você não, viu? Então, vamos lá, menina. Ó, todo mundo vendo aí a nossa tela, capítulo 5 do livro Assaduras. Tá vendo aí, Andressa? Tá normal para vocês aí? Fechou. Muito bem. Meninada, pergunta, manda no bate-papo. Bom, assadura. O que vocês entendem como assaduras? Tá? No livro de vocês vai falar um pouquinho sobre isso. Assaduras. Isso aqui não acomete apenas criança. Quem é mãe aí, pai, né, que quando teve filho pequeno aí usou fralda, às vezes causou alguma assadura, aí tem que passar ali uma pomadinha, geralmente é o hipogloss. Mas a assadura não acomete apenas crianças, muitos idosos também sofrem com assaduras. E isso é descuido do cuidador. Muitas vezes é por descuido do cuidador que as assaduras acontecem, tá? Então é aquela questão assim, ó, do cuidador saber aquele olhar clínico que eu sempre falo toda a aula para vocês. Entender o que pode acontecer. Semana passada eu falei para vocês um pouquinho sobre decúbito. Vocês lembram quando eu falei mudança de decúbito? Virar o paciente a cada 2 horas, exatamente para que não ocorra isso aqui, ó, assaduras, certo? Por quê? Se você deixa o paciente deitado muitas horas na mesma posição, alguns pontos que eu vou mostrar aqui para vocês, eu mostrei semana passada, mas eu vou mostrar de novo, vão acabar se lesionando, e aí aparecem as assaduras e, consequentemente, ferimentos. Por isso que a aula da semana que vem é aula prática, tá? Se a gente for fazer presencial. Se não for, pode ficar tranquilos que a gente faz uma outra ocasião, tá bom? Mas olha só, assaduras para vocês, a gente vai entender um pouquinho agora. Então, o que é uma assadura? É uma lesão, um machucado, que vai acontecer em paciente acamado. Paciente acamado é aquele que tem muita dificuldade de mobilidade. Ele não vai conseguir levantar, andar, caminhar. Ele vai ficar praticamente o tempo todo acamado, né? Vai ficar deitado numa cama. E também as assaduras, elas acontecem em pacientes que têm pouca higiene. Então a higiene do paciente é fundamental. Olha como é que uma aula puxa a outra. Semana passada eu falei sobre decúbito e também sobre higiene. E olha aqui, ó, a higiene do paciente é fundamental, certo? Se o paciente também não tem uma boa higiene,
ele também pode sofrer com assaduras. Olha só, dobras do corpo. Sabe as dobras que a gente tem no corpo? Pessoa que é um pouquinho mais gordinha tem mais dobrinha, né? Mas os magrinhos também têm. Então, dobras no corpo, tá? O paciente fica muito tempo em cadeira de roda, por exemplo. Você vai cuidar de um paciente que está na cadeira de roda, ele também pode sofrer com assadura, viu? Ele também pode sofrer com lesões. Então, é sempre bom ficar de olho no que pode estar acontecendo com o seu paciente. Olha aqui, maior incidência, claro, é em criança. Por quê? Porque a criança tem a pele mais sensível do que um idoso. O idoso também tem pele sensível. Mas a criança, como ela está desenvolvendo ainda essa questão da pele dela, então a maior incidência está em criança. Então você que vai cuidar de criança, né, ser babá de uma criança, pode ser criança de colo, ou até uma criancinha que usa fralda ainda, fica de olho, tá bom? Criança que dorme muito tempo o dia inteiro. Nossa, tá dormindo que é uma paz, olha que beleza, dormiu a tarde inteira. Só que quem diz que criança também não tem que ser mudada de decúbito? Também tem que ser mudada de decúbito, tá bom? Criança e idoso também, certo? Nós, quando estamos dormindo, automaticamente a gente vira. Já pararam para perceber isso? Né? A gente vira, a gente está dormindo, vira. Isso é uma coisa assim automática do corpo. Agora o idoso, pela dificuldade de mobilidade que ele tem, uma criança, pela dificuldade de mobilidade que ela deve ter, vocês cuidadores precisam sempre estar mudando de decúbito e também cuidando da higiene do paciente. Tá bom? Olha só, quais são as causas de assadura? Nós temos aí vários, né, exemplos, mas os principais são umidade, a umidade do corpo, o suor, fezes e urina. Tá? Tem paciente, por exemplo, que usa fralda, que fez xixi, e às vezes ele não vai te falar, às vezes ele não consegue, ele está inconsciente, ele não vai te falar. Só que você também não vai ver lá a fralda dele. Ele fica com aquela urina, aquelas fezes, um tempão em contato com o corpo. O corpo está quente, está tendo aquela pressão, o xixi, as fezes são ácidas, e aí vem o quê? As assaduras. Tá? Então, praticamente, é como se fosse um descuido. É um descuido do cuidador ou do responsável ali quando a pessoa está com uma assadura. A umidade em si próprio, o próprio suor. Tem pessoas que vão suar mais mesmo. Vocês vão ter uma aula de pele mais para frente, entender que o suor é natural da pessoa, mas tem pessoas que vão suar mais. Beleza? E olha só, olha como é que começa a aparecer aí as assaduras. A pele vai começar a ficar avermelhada. Então, aquele vermelhidão na pele já não é normal, tá? Muita gente acha que é uma coceira, que é uma irritação, uma alergia. Não, pode ser o início de uma assadura, beleza? Ela pode se romper com facilidade. A pele se rompe, ela trinca mesmo, com facilidade. E aí é porta de entrada de bactéria. Aí o dano já está feito. Porque a bactéria entra, ela vai causar uma infecção, ela pode estender essa ferida. Quem viu minha aula, né, de sexta-feira, eu falei disso. Então, as bordas da lesão ela tendem a aumentar de tamanho. Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Então, uma infecção causada porque lá atrás aconteceu uma simples assadura. O cuidador, às vezes, por descuido, não viu, não cuidou, e aí, né, acometeu o paciente. Tá bom? Olha aqui alguns exemplos. Aqui em criança. Então, quem já teve, né, filho pequeno aí, que já acometeu com algum tipo de assadura, olha só, fica vermelha a pele, irritada, arde, dói. Olha aqui essa aqui do canto, ó, essa bebezinha, olha o bumbumzinho todo assado. Gente, isso aqui é descuido, tá? Isso aqui é um descuido, muitas vezes do pai, muitas vezes da mãe, muitas vezes do cuidador, tá? Tudo bem, a pele da criança ela é mais sensível. Às vezes a própria pele da criança é mais susceptível a acontecer assaduras. Aí era bom ir no médico, ver a questão da pele, dermatologista, uma pomadinha especial. Mas isso aqui, na grande maioria, é descuido. Fezes, urina na fralda o tempo todo. Né? O pai e a mãe, às vezes, usa uma ou duas fraldas no dia. Mas olha só, isso aqui é muito ruim, né, gente? A assadura, ela é muito chata, ela é muito dolorosa. Para uma criança, coitada, né? Como é que ela vai passar por isso? Então, é meio difícil mesmo, quando acontece isso daqui, a criança ficar em paz, tá bom? Assadura em idoso, agora em idoso, tá? Acomete principalmente a sua pouca mobilidade. Por quê? Porque também ele está usando fralda geriátrica.
Então, na maioria dos casos, idosos que têm incontinência urinária, né? Às vezes algum problema aí do sistema urinário, sistema excretor, nesse caso vai precisar usar fralda. E aí fica aquela questão do cuidador. O cuidador, por vezes, ele não quer trocar fralda porque dá mais trabalho que criança. Tem que ficar, né, movendo de lado, né? O idoso é mais pesado, o idoso é mais ranhento um pouco, ele vai meio que, né, ficar um pouco dando ali trabalho para trocar a fralda dele. Então, nesse caso, mesmo com essas intercorrências, é necessário sempre ter um bom, quer dizer, cuidado ali na questão do rodízio de fralda. Tem que trocar. Ele tem pouca mobilidade, ele vai fazer xixi, ele vai fazer cocô. Então, é função do cuidador também lidar com esse tipo de trabalho. Tá? Então, mesmo assim, nossa, o cuidador tem que fazer isso. Ah, não, eu vou virar enfermeiro. O enfermeiro também tem que fazer isso. O técnico de enfermagem também tem que fazer isso. Isso aqui é cuidar de uma pessoa. Se não for vocês ou o enfermeiro, o técnico de enfermagem, quem vai fazer? Então você tem que entender isso, tá legal? Que em idoso, principalmente por sua mobilidade reduzida. Tá? Não sei quem já cuidou de idoso aí, quem cuida, tem que trocar fralda, fazer uma boa higiene, tá? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Como é que a gente pode prevenir assadura? Aqui eu vou dar algumas dicas que no livro de vocês consta, mas eu quero falar, né, sobre a prevenção de assadura. Então você aí que vai cuidar de criança, você aí que vai cuidar de um idoso, né, uma pessoa aí acamada, como é que você pode prevenir? Vamos lá, alguns exemplos aqui. Pelos pubianos aparados. Gente, pelo pubiano, né, as pessoas naturalmente vão ter. Tem gente que depila, tem gente que raspa, tem gente que deixa. Pelo costuma, como é que eu posso dizer? Ajudar, né, na questão de desenvolvimento de assaduras. Porque ali tem os pelos, aí tem o suor, o pelo automaticamente ele vai entrar em atrito com a pele, por mais fino que ele seja, mas ele vai estar em atrito. Então, nesse caso, os pelos pubianos sempre precisam estar aparados. Vocês vão usar gilete, tesoura, cuidado para não cortar o paciente. Tá? Não vai depilar também uma idosa de 90 anos, pelo amor de Deus, né? Porque aí você vai arrancar o pelo e a pele junto. Então, nesse caso, aí não vai usar cera. Aí você vai usar tesoura, vai usar um aparador, certo? Mas pelos pubianos, região da virilha, não só virilha, aqui está pelo pubiano, mas, por exemplo, pelo na axila, tá? Pelo nas costas, sempre é bom estarem aparados, quer dizer, tá legal? Higiene íntima após as necessidades. Paciente fez xixi, troca a fralda, faz uma higiene. Paciente fez cocô, mesma coisa. Toda vez das necessidades, tá? Precisa fazer uma higiene. Ah, mas o meu paciente, uma criança, faz cocô 5 vezes por dia. É para trocar e fazer a higiene íntima 5 vezes por dia. O paciente acamado faz xixi, cocô toda hora. Tem que fazer higiene toda hora, independente da quantidade. Não deixe urina naquela fralda. Não deixe fezes naquela fralda. Isso vai causar uma assadura. Pode causar uma infecção. Isso aí pode ficar pior, né, para você depois. Então, sempre uma higiene íntima após as necessidades. Hidratantes corporais após a limpeza. Passar um hidratante não é ruim, tá? Desde que não passe em excesso. Então, o hidratante corporal para hidratar a pele, deixar a pele hidratadinha, bonitinha, também vale muito. Ó, acompanhar em terapias. Aqui, assim, a terapia, por exemplo, no médico, no pronto-socorro, ver o que o enfermeiro está fazendo de procedimento. Às vezes está fazendo um procedimento de curativo, vocês vão aprender a fazer, mas às vezes é um curativo especial, vocês têm que aprender também, mas aí é só lá, né, no hospital, dependendo do enfermeiro, do médico, tá? Secar bem as bordas do corpo após o banho. Vocês, né, viram a questão do banho semana passada. Só que se eu não seco bem no paciente, aquela umidade que ficou na dobrinha vai causar uma assadura, tá? Então, assim, se precisar, usa até um secador. Secador de cabelo, para secar nessas dobras do corpo. Então, passou a toalha seca, beleza. Ficou úmido, passa um secador para secar bem as dobras do corpo, tá? Isso é importante. Então, toda a dobrinha do corpo tem que ser bem seca. Usar toalhas macias. Toalha macia. Presta atenção. Se você pega uma toalha um pouco mais áspera, né? Sabe aquelas toalhas que a gente usa faz tempo? Elas acabam ficando mais secas mesmo, meio ásperas.
É uma delícia a gente secar com aquilo, porque seca rapidinho. Mas numa pele sensível, de um paciente criança ou idoso, não use esse tipo de toalha. Use aquelas mais macias. Porque se você esfregar a toalha na pele de um paciente, por mais que você não machuque, mas você vai acabar causando uma sensibilidade. Vai ficar vermelho naquela região que você esfregou a toalha. E aí fica mais propício a assadura se desenvolver. Então, toalhas macias para todo o corpo. Tá? Utilizar materiais descartáveis. Então, é o que eu falei na oficina de sexta-feira. É muito bom que o cuidador tenha luva, tá? Para fazer ali um curativo, para dar um banho. Materiais descartáveis, como fralda descartável, tá? Tudo isso de forma descartável. Não reaproveite fralda. Aquelas fraldas de tecido, de pano, não reaproveite aquilo, tá? Então, isso daí é o seguinte, questão de higiene mesmo. Observar diariamente a pele do paciente. Todos os dias observar a pele dele. Está dando banho? Observa a pele. Vê se tem alguma região mais avermelhada, mais sensível. Pode até passar, às vezes, o dedo e falar, olha, está doendo aqui? Tá? Para vocês entenderem um pouco também da anatomia do paciente de vocês, o que pode estar causando ali. Olha os aparadores. Então, temos tesoura. Temos até os próprios aparadores mesmo, tipo maquininha de fazer cabelo. É uma boa opção. Tá? Isso aqui é baratinho. Vende aí, ó, na rua mesmo, né? No comércio de rua, camelô. Né? Isso aqui é barato. Temos os giletes. Cuidado com gilete em pele sensível. Tá? Aí você pode causar um corte profundo. E aí é um pouco mais perigoso. Mas aparadores de pelos aí. Né? Os que a gente conhece. Certo? Materiais descartáveis. Então, nós temos fraldas descartáveis, temos lenços umedecidos, tá? Então, tudo isso aqui vale muito na questão de higiene e prevenção de assadura. Então, assim, fez xixi, pelo pouquinho que seja, fez uma gota de xixi, gente, é xixi. Aquilo ali vai causar uma assadura se ficar no paciente. Troca a fralda. Está gastando muita fralda. Fazer o quê? Antes gastar e pagar mais fralda do que pagar, por exemplo, um tratamento de uma pessoa que está com uma baita ferida, que vocês vão ver daqui a pouco. Tá? Tem que até que internar, se for ver. Então, para vocês entenderem, usem materiais descartáveis. Lenços umedecidos, lenços secos, fraldas. Tá? Ó, tratamento. Vamos falar do tratamento de assadura agora. O importante, e uma coisa assim, que eu quero muito que vocês até anotem se for preciso, depois que vocês forem assistir a aula de novo, anotem isso. Aplicar sempre um creme emoliente. O que é um emoliente? É uma substância que está dentro do creme que amacia a pele. Então, é um creme emoliente. É um amaciante. Certo? Olha alguns exemplos que vocês estão vendo na tela. Ó. Dermodex, Hipogloss, que é a mais tradicional de todas. Tem a Candicorte, que é para prevenir fungo. A Bepantol Baby, certo? A própria Bepantol, Nova Corte, Baby Med. Tem essa daqui, ó, que é uma pomada genérica própria para assadura, a Nistatina mais óxido de zinco. Olha aqui, ó, assaduras. Tá vendo? Então, por que que tá o genérico? Porque esse nome aqui, ó, é o nome do princípio ativo. Nistatina mais óxido de zinco. Muito boa. E por ser genérica, é barata. Tá? Temos esse aqui, ó, o Protex. Né? Creme hidratante corporal Protex, que vai proteger sobre bactéria. Já viram esses sabonetes Protex que passam na televisão? Isso é muito bom também, viu? Dá banho com um sabonete desse. Então, elimina a bactéria do corpo. Então, cremes emolientes. Vocês vão aplicar esses cremes a cada troca de fralda. A cada troca de fralda. Especialmente nas dobras da pele. Lembra a dobrinha? Seca muito bem. E depois passa a pomada. Tá? Depois também dos banhos e antes de dormir. Isso aqui é uma coisa que vocês não vão ter preguiça de gastar. Gastem pomadas emolientes próprias para assadura, tá? Próprias aí para esses tipos de lesão, tá? No paciente de vocês. Idoso e criança, pode ser, tanto faz. Mas sempre, ó, nas dobras, a cada troca de fralda, depois do banho, antes de dormir. Porque isso aí, gente, a pele absorve. Então, você vai passar de novo a pele, vai absorver. Então, a pele vai ficar menos propícia a desenvolver assaduras. Beleza? Entendido até aqui? Dúvida? Manda no bate-papo aqui, ó. Tô de olho para vocês, né, mandarem qualquer coisa, eu respondo aqui. Certinho?
Vamos falar dos problemas que vão acontecer, né? Das úlceras de pressão. Vamos ver quem está mandando aqui mensagem. A Luciene. Bruno, o óleo de girassol também pode ser usado? Pode ser usado. Óleo de girassol, ele é natural, né? É um óleo. Então, também é um amaciante. Então, o óleo de girassol também é muito bom, tá? Ser usado, vai ali também hidratar a pele. Então, pode ser usado sim, beleza? Úlcera de pressão. Uma assadura, ela evolui para uma úlcera de pressão. Tá? E foi isso aqui que eu dei na sexta-feira. Porque a úlcera de pressão ela já é uma ferida, é um ferimento. Enquanto ainda está na assadura, eu previno, eu passo pomada, né, para também não desenvolver essa assadura. A partir do momento que ela rompe, ela se torna uma úlcera de pressão, que é a popular escara, que a gente chama. Então, úlceras de pressão são as populares escaras. Aqui é quando já rompeu a pele. Vocês estão vendo aí que está rompida a pele? Aqui eu já tenho uma ferida. E para isso já não adianta mais ficar prevenindo lá com creme emoliente. Aí eu já tenho que vir com o curativo. Que é igual eu expliquei na aula de sexta-feira e vou explicar na parte prática quando a gente for voltar presencialmente. Tá bom? Aí já é ferida, já é curativo. Vamos entender um pouquinho? Vamos lá. Olha só, o que é uma úlcera de pressão? Também conhecidas como escaras, é um tipo de lesão que ocorre em paciente que fica longo tempo sentado, longo tempo deitado, longo tempo acamado. Então ele fica muito tempo na cadeira de roda, naquela mesma posição sentado ali. Ou o paciente acamado, muito tempo ali na maca ou na cama ali, numa mesma posição, não vira o decúbito dele. Ele tem um peso do corpo. Esse peso está concentrado nos pontos de pressão, que eu mostrei para vocês semana passada. Então, aqueles pontos de pressão estão sofrendo o peso do corpo junto com a superfície. E aí, pressão, umidade, suor, a pele fica sensível, ela vem a desenvolver uma úlcera, que é o que vocês estão vendo aí. Úlcera de pressão. Então, olha aí, ó, idade avançada, fricção. Fricção é quando você, né, raspa, né, a pele numa superfície. A desnutrição desse seu paciente, porque aí a pele fica mais sensível ainda. Então, vocês vão ter uma aula mais para frente de nutrição. E vai entender que uma boa nutrição do paciente ajuda a pele a ficar mais rígida, a pele a ficar mais forte. Aí tem incontinência urinária, a pessoa pode fazer xixi sem controle, e aí começa a desenvolver a úlcera, umidade excessiva, tudo isso desenvolve, né, possibilita, quer dizer, o desenvolvimento de úlceras de pressão, que são as escaras. E elas têm estágios. Vamos aprender um pouquinho dos estágios delas? Vamos lá. Aqui antes, ó, olha os pontos de úlcera, os pontos de pressão. O paciente está deitado muito tempo, esses pontos vermelhos são que ficam em contato com a superfície. O peso do corpo está fazendo pressão aí nesses pontos. Tá? Então essas áreas aqui precisam ser vistas com mais delicadeza e com mais cautela, porque são onde que pode aparecer essas úlceras que eu vou mostrar para vocês aqui. Beleza? Passei isso aqui semana passada, estou mostrando de novo para vocês. Ó, outras posições, ó. Quem está deitado lateralmente, ó, cabeça, ombro, quina do braço, quadril, ó, entre as pernas. Pessoa em cadeira de roda, ó, costa, região aqui do bumbum, né? Olha lá, o calcanhar. Então, tudo isso aqui é interessante que vocês vejam e percebam que até o paciente sentado, ele tem os pontos de pressão. Por isso que mudar ele sempre de decúbito é muito importante. Tá legal? Vamos falar dos estágios das úlceras. Estágio 1, está no livro de vocês, mas aqui eu estou mostrando através de foto. O estágio 1, ele também é chamado de edema, mais eridema da pele intacta. Eu sei que os nomes são um pouco meio difíceis, mas não esquenta a cabeça com o nome, não. É o estágio 1, edema, mais eridema de pele intacta. O que significa isso? Inchaço e vermelhidão local. Então, olha só, você vai dar banho no seu paciente, né? Perceba se ele começa a apresentar essas áreas vermelhas no corpo. Isso já é o estágio 1 de uma úlcera de pressão. Está muito vermelho numa região. Olha aqui, ó, está ficando avermelhada. Então, olha só, está ficando muito tempo naquela posição em cima desse ponto. Por isso que sempre mudar o ponto é importante, né? Mudar ali o decúbito do paciente. Estágio 1. Como é que é o tratamento?
Quando aparecer esse tipo de estágio aqui, hidratar com, né, alguns hidratantes, primeiro lavar com água e sabão, soro fisiológico, por que o soro aqui? Porque ainda não temos uma abertura da ferida. Então, tudo bem, pode usar o soro. Hidratar com óleo de girassol. Igual, né, eu comentei aqui com a Luciana agora. O óleo de girassol para hidratar. Proteção. Aqui vocês vão usar a almofada própria para esse tipo de lesão. Existem almofadas próprias para úlcera de pressão, onde que a pessoa ela tem, né, ali um conforto maior. Suporte para evitar esse tipo de úlcera. Estão entendendo? Primeiro a gente hidrata e previne. Quer dizer, protege. Né? Hidrata e protege. Então apareceu o primeiro estágio, vamos lavar com água e sabão, soro fisiológico e hidratar com óleo de girassol. E depois a almofada e suporte próprio para esse tipo de lesão. Beleza? Isso aqui é até interessante conversar com a família para que não tenha piores problemas. Estágio 2. Já começa a piorar um pouco. Aqui já é a escarnificação da pele. Olha o nome, escarne. Carne. Onde que a pele apresenta essa escamação. Aí a pele já rompe e já escama. E aí é uma escarnificação. A gente fala assim, oh, nossa, já ficou na carne. É mais ou menos isso. Tá dando para ver que ela escamou? A partir daqui já virou ferida. Tá? Aí eu tenho que fazer curativo. Beleza? Então a escarnificação da pele é isso que vocês estão vendo aí na tela. Ó, também lavar com água e sabão e soro fisiológico. Hidratar com óleo de girassol e polgase. Aqui já começa o procedimento de curativo. Tá? E aí vocês vão aprender isso em forma prática. Também a almofada e suporte para evitar a proteção a cada 12 horas, para evitar a pressão a cada 12 horas. Então, olha só, tá vendo esse suporte aí? Nesse miolo do meio, onde que vai ficar mais ou menos a região da úlcera. Ela não vai ficar em contato com uma superfície. Tá? Ela vai ficar meio que sem ter contato nenhum. Então, vocês estão vendo que essa almofada é própria para quem tem já úlceras de pressão e desenvolvimento. Beleza? O estágio 3 já é o dano da espessura total da pele. Aqui é quando toda a pele já foi danificada. A pele tem 3 camadas, vocês vão aprender isso mais para frente. As 3 camadas da pele foram danificadas. Então, olha só, todas as camadas da pele atingidas, chegando até um músculo. Já é uma ferida maior, uma ferida mais aberta, uma ferida que pode vir a desenvolver uma infecção. Ó, aqui já é o tratamento curativo. Lavar com água e sabão ou soro fisiológico. Na verdade, esse soro fisiológico tem que tirar daqui. Eu não aconselho usar soro fisiológico porque o soro tem sal. E numa ferida dessa, o sal vai arder a ferida. Tá? Então, nesse caso aqui, tirar o soro fisiológico. Eu vou até tirar, apaguem aí, tá? Eu vou tirar aqui da aula. Água e sabão. Melhor coisa. Tá? Aplicar sulfadiazida de prata. É uma pomada. Tá? É uma pomada que vai ajudar muito na cicatrização. Durante 15 dias. Então, apareceu aquela úlcera já, onde que todas as camadas da pele já estão, né, deterioradas, tem um medicamento chamado sulfadiazina de prata. É uma pomadinha. Aplicado durante 15 dias. Tampar com gaze e atadura. Que é a prática que vocês vão fazer. E o estágio 4 é a destruição total da pele. E aqui já atinge músculo. O que vocês estão vendo aí é uma úlcera já avançada em estágio 4. Todas as camadas da pele e músculo podendo chegar até o osso. Tá? Essa já é uma escara avançada. E aqui, ó, e vocês estão vendo em amarelo aí, ó, é pus, é infecção, bactéria. Está exposto isso. Tá dando para ver? Olha aí. Olha essa. Essas imagens chocam, mas essas imagens são descuidos de cuidadores. Tá? Olha esse joelho dessa pessoa. Toda escarnificada, toda destruída. E isso aqui, ó, é uma ferida gigantesca. Isso tem que ser feito um curativo muito bem feito, tá? Olha aqui, ó, esse ponto preto. Quando tá preto assim, é porque já praticamente apodreceu a pele, tá? Pacientes que têm diabetes têm muito mais dificuldade de cicatrização. Por isso que a prevenção, acima de tudo, é essencial, tá? Então, vocês entenderem como é que funciona aqui a questão das úlceras de pressão. É nojento, mas muitas vezes vocês vão ter que fazer os curativos aqui, tá? Olha o tratamento, ó. De novo, lavar com água e sabão. Aqui no caso, né? Soro fisiológico, mas eu vou tirar. Remover, aí foi o que eu ensinei na prática de sexta-feira. Remover o tecido necrosado, né? E realizar curativo com uma pomada antibiótica. Essa aqui é a pomada antibiótica. Sulfato de neomicina, mais bacitracina zíncica.
Tá? Essa aqui é uma pomada antibiótica, porque neomicina é um antibiótico de pele. Tá? Então, sulfato de neomicina mais bacitracina zíncica. Quem for fazer a prática de curativo comigo, vai aprender a fazer com essa pomada aqui. Tá? Vai ser uma aula muito legal para vocês. Beleza, meninada? Entenderam aqui o tratamento? Muito bem. Aqui está uma representação, né, dos 4 estágios. Então, essa parte avermelhada, né, é a parte do eritema, lá, estágio 1, né, o eritema mais o inchaço. Aqui já é escarnificação. Aqui a gente tem um comprometimento embaixo, né, total da pele. E aqui do lado embaixo, né, no cantinho direito, já toda a pele necrosada, podendo chegar até o músculo. Tá? Até mesmo o osso, se for ver. E temos os equipamentos para prevenção e proteção. Existem alguns equipamentos, olha só, que previnem as úlceras nos pontos de pressão. Então, olha aqui, ó, calcanhar. Tá vendo aqui, ó? Tem um equipamentinho próprio. Tá dando para ver? Mesma coisa a perna aqui, ó. A perna fica mais elevada. Tá dando para ver? E aqui o calcanhar fica, né, suspenso. Olha aqui, ó, essa do pezinho que bonitinho. São equipamentos de prevenção. Tem 2 C cedilha que eu vou tirar depois, tá? Mas olha só. Equipamentos próprios para prevenção. Tem gente que improvisa isso com coberta, travesseiro. Também dá para fazer, tá? Improvisação com esses tipos de objetos. Olha, ó. Almofada, né? Aqui vocês estão vendo aqui em cima, ó, é tipo um cinto, mas não é. Ó. Isso aqui é como se fosse uma almofadinha que fica num velcro que não deixa as pernas juntarem uma com a outra. Tá? Olha aqui, ó, protetor de cotovelo. Mesma coisa aqui, ó, dessa mão do lado aqui. Então, são equipamentos de proteção, né? Prevenção e proteção. De novo, tem 2 C cedilha aqui. Eu estou digitando muito rápido. Olha as almofadas e suportes, ó. Almofadas com esse centro aqui, que aí a úlcera fica, nesse centro ela fica suspensa. Algumas almofadas de plástico que são próprias, né, para não dar o atrito, para que não cause a pressão na úlcera. Olha aí. Tudo isso aqui é vendido em loja de material ortopédico. Tá? Loja de material hospitalar, internet. Então, também conversar com a família muitas vezes é muito bom para que seja disponibilizado esses materiais aqui. Beleza, meninada? Deixa eu tirar aqui, então, a tela. Muito bem. Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu vou pedir para ativar o som aí. Vocês podem tocar no microfone e falar. Alguém quer falar alguma coisa? Pode falar. Ninguém? O Bruno, Oi. quando aparecem essas feridas, assim, desse tamanho, igual do joelho que você mostrou, vai para o hospital, fica internado ou não? Então, é aí que tá. Se essa ferida que você está fazendo, né? Aí você está fazendo o curativo. Por mais que você faça o curativo, ela está aumentando de tamanho. Você fala, gente, eu estou fazendo o curativo, mas ela está aumentando de tamanho, aumentando, aumentando. Aí é importante no médico. Porque aí já é um problema da pele, um problema do músculo. Você está fazendo o curativo, você está passando a pomada antibiótica, mas a ferida só tende a aumentar. Por que está aumentando? Aí é interessante ir no hospital. Dependendo do caso, a pessoa tem interna sim, porque aí tem que fazer até cirurgia. Ah, tá. Entendeu? Obrigada. Certinho. Entendi. Vai depender muito da extensão da ferida. Se for uma ferida pequena e você controla ela com o curativo, beleza. Só que se ela está aumentando de tamanho, já corre para o hospital. Alguma coisa está acontecendo. Certo? Meninada, olha só. Certinho? Vai acabar a aula agora. Eu vou finalizar aqui. Vou dar 10 minutinhos, 15 aí para vocês tomarem uma água e descansarem. E daqui a pouco eu mando o segundo link aí para a gente ter mais uma aula. Beleza? Vou encerrar aqui, daqui a pouquinho a gente se fala de novo. Até daqui a pouco.